Oi, pessoal, meu nome é Cássia Vieira, eu sou médica veterinária formada pela Universidade de Brasília, faço doutorado agora também na UNB e sou voluntária da ProAni, uma associação protetora dos animais do DF. Fui convidada pelos alunos da disciplina de Direito Animal da UNB, da Faculdade de Direito, para falar um pouco sobre uma apresentação que eu fiz no ano passado nessa disciplina, sobre os dilemas éticos na medicina veterinária. Bom, falar de ética na veterinária, eu não sou especialista nessa área, porém, todos nós médicos veterinários temos que estar alinhados com o código de ética da nossa profissão. Isso é nossa obrigação. Então, o que é, né, essa ética profissional? É o conjunto de princípios que vão reger as nossas condutas no dia a dia. Independente do que eu acredito de modo pessoal, eu preciso, dentro da profissão, seguir o que diz o regimento daquela profissão, que é a minha obrigação como profissional. Então é muito importante a gente estar aí junto, né, alinhado com esses valores. A veterinária, ela tem um código de ética que é atual relativamente, né, saiu em 2017, ele foi redigido em 2016, saiu no Diário da União em 2017, que tem que estar aí nos consultórios, embaixo do braço, porque ele fala coisas que são nossas obrigações e que são essenciais para a gente pensar na conduta com a sociedade, com os outros veterinários, com o tutor e, claro, com o animal. Bom, tem vários pontos ainda que a gente precisa abranger com relação a isso, que não estão nesse código de ética, apesar dele ser essencial. Então, assim, várias discussões que a gente ainda tem que aprofundar. Pensando no início da medicina veterinária, remetendo lá a meados de 1910, quando a veterinária começou no Brasil, foi exatamente no sentido de veterinários para cuidar de animais de fazenda, animais para consumo. Então, lá já numa visão bem antropocêntrica, né? E claro, nessa época falava-se muito menos sobre bem-estar e o animal como sujeito da própria vida, enfim, né? A gente tá falando, né, de mais de 100 anos atrás. Já hoje em dia, quando a gente pensa realmente nas universidades, quando a gente pensa no veterinário na cidade, a gente vai pensar nesse veterinário que gosta dos animais, né? Muitas vezes a gente pensa no clínico de pequenos e fizeram uma pesquisa para saber por que os estudantes vão cursar veterinário, qual a motivação deles, e a principal motivação é porque gostam dos animais, querem cuidar dos animais, tem essa sensibilidade, tem bichinho em casa, ama. E o que a gente vê acontecendo durante a graduação é um processo de dessensibilização ao sofrimento. Então, um curso muito técnico, que não vai abranger considerações morais com relação à vida emocional desses animais, e a gente acaba ficando numa parte muito técnica e sem conversar sobre essas questões. Inclusive questões éticas, né? Agora que está começando a se estudar mais isso dentro do âmbito do curso de veterinária, na graduação, no caso. Mas não se conversando sobre essas questões profundamente, o que a gente vê é os estudantes tendo crises de identidade, de vocação do curso. Será que é isso mesmo que eu sei? Às vezes, será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes, sem nem saber o porquê, mas os porquês estão nessas questões não conversadas, né? Num medo. Então, quando a gente fala de dilemas éticos, são vários, né? Eu não tô aqui também para em 10 minutos trazer nenhuma resposta sobre isso, porque eu não tenho. São debates que devem ser abertos, diálogos para que a gente possa chegar a soluções conjuntas possíveis e melhores para os animais e também para as pessoas, né? Mas pensando no olhar do animal, porque nós somos os profissionais que devemos fazer isso, somos veterinários. Então, é uma dicotomia muito grande no curso de veterinária é essa de animais para cuidar, então animais que são indivíduos, que no caso são os cães e gatos principalmente, que aí a gente vai ter um afeto com esse animal, a gente considera que ele tem uma vida, uma personalidade e vai cuidar dele para pensar na saúde e em salvar esse animal, que ele fique bem. Já os outros animais são animais para serem mortos. Então, os animais que vão para abate, os animais que não são indivíduos, que são números, mas também a gente estuda que também são animais que têm consciência, são animais que sentem dor, que sentem tudo, que têm uma vida emocional também, mas que a gente não estuda, não pensa sobre elas. Então, é uma dicotomia muito importante dentro do curso e que a gente sim tem que pensar sobre ela. Outro ponto é a questão da eutanásia, que
É muito difícil, tem uma carga emocional muito grande. O veterinário é o único profissional que tem licença para matar na rotina, assim. No caso da eutanásia, a gente pensa em todos os animais, mas uma discussão mais comum, mais perto da gente, é na eutanásia de cães e gatos. Então tem uma carga emocional muito grande para o veterinário, cada caso é um caso, tem situações muito difíceis, em que até tem tratamento para animal, mas tem questões financeiras que ele não tem como tratar. Então, assim, precisa se falar mais sobre isso na graduação, a gente precisa ampliar a discussão, porque nós que vamos fazer isso, né? Nós veterinários. Então, realmente, trazer isso para o âmbito acadêmico. Outra discussão que não está no código de ética, mas que é, assim, totalmente que a gente não pode deixar de falar é a questão do pedigree. Então, assim, a gente tem os animais que são braxcefálicos, por exemplo, animais que têm deformações anatômicas do crânio para ficar com o nariz achatado, então o pug, o bulldog, os gatos persas, que a gente sabe, nós como veterinários, nós sabemos que esses animais sofrem a vida inteira e que esses processos são irreversíveis. A gente sabe que eles têm prolongamento de palato, a gente sabe que às vezes um cachorro chega no consultório porque ele foi brincar e desmaiou, porque é um animal braquicefálico que não consegue respirar direito. Então, até que ponto a gente acha normal assistir esses animais engasgarem, sem aí achar bonitinho e até fomentar esse tipo de reprodução, sem pensar num conceito ético de que esses animais sofrem a vida inteira. Sem pensar que é a gente que vai ter que discutir sobre isso eticamente. Então, são coisas que a gente não pode deixar para lá. Outra discussão muito recente é a discussão com relação ao tráfico de animais, que o CFMV está recomendando, está se conversando sobre os veterinários serem obrigados a denunciarem se o paciente ele for um animal que é ilegal no Brasil. Então, é uma discussão que é muito mais profunda do que simplesmente falar que o veterinário deve fazer isso. Uma função até de polícia, né, de denúncia, e colocar numa posição para o veterinário, colocar mais uma função do veterinário, como que vai ser isso para ele, como que é isso na rotina. Então, discutir abertamente mais sobre essas questões que são muito importantes, né. E dentro desse diálogo sobre a veterinária, a gente pensa no bem-estar. Então, o bem-estar está sendo cada vez mais estudado. Inclusive, quando eu fiz a graduação, não era obrigatório, mas, bom, mudou o currículo da veterinária, não era obrigatório, era optativo. Então, poucos alunos faziam. E o bem-estar, então, ele vai pensar na redução do estresse e do sofrimento para os animais dentro do âmbito da produção de animais, dos cães e gatos, para ter uma convivência melhor com os animais e encontrar mecanismos para que eles sofram menos estresse. Já o abolicionismo vai ser o fim da exploração dos animais. Então, assim, o conceito do bem-estarismo está aumentando bastante, está se conversando mais isso dentro da veterinário, que é muito interessante. Mas se a gente for pensar através do olhar do animal como responsável pela sua própria existência, do animal como um indivíduo que tem suas próprias escolhas, seus desejos, para além dos instintos, sua individualidade, existe um conflito de interesse muito grande entre o que o ser humano quer e entre o que o animal quer. Então, se a gente for pensar uma vaca quer amamentar o filhote dela. Uma porca, ela não quer ficar presa numa gaiola de gestação, ela quer estar lá socialmente, são animais super sociáveis, né? Quer estar lá com o grupo dela, quer amamentar os filhotes dela, quer forragear, ela não quer ficar presa. Então, assim, tem momento onde a gente não consegue convergir esses interesses. E o bem-estar, ele vem para tentar mitigar, mas é impossível, né? Totalmente. É impossível acabar com a exploração dessa forma, porque o bem-estar, ele vem colocando o interesse do ser humano em cima para a gente tentar fazer de uma forma menos sofrida. Então, são conceitos aí também muito interessantes e pensar que, no caso do abolicionismo, a gente está pensando no fim da exploração desses animais, que eles possam realmente exercer o comportamento natural deles.
E dentro de tudo isso que a gente conversa de dilemas éticos, é essencial a gente pensar na saúde mental do médico veterinário. Foi feito um estudo e o veterinário ele ficou em primeiro lugar, ficou no topo de profissionais que sofrem, que cometem suicídio. Por quê, né? Por causa de um esgotamento emocional ligado à vida profissional, é uma profissão, então, de alta produtividade, alta performance, muita tensão, né? É saúde, é um profissional de saúde. E então, esses profissionais, eles sofrem com burnout. Algumas dessas motivações é dificuldade para lidar com a perda, com a eutanásia, como eu falei, fadiga por compaixão, então a preocupação ali com os pacientes, competitividade entre os veterinários, então uma falta de união, uma falta de cuidado uns com os outros, questões financeiras, então trabalhar demais e não ser bem remunerado. Outra questão que pode acontecer que é importante é esse processo de despersonalização, que é uma certa frieza com os clientes e com os pacientes, um afastamento para conseguir lidar com toda essa pressão. E alguns estudos já foram feitos aqui no Brasil nesse sentido de que é comum isso acontecer em residentes de medicina veterinária, nos estudantes. Então, o que é essencial a gente pensar numa medicina veterinária que leve em consideração que a questão animal é o grande debate moral do nosso século. E a gente está vendo uma queda no consumo de animais. Então, a gente precisa falar sobre vegetarianismo e veganismo dentro da graduação. Quando a gente fala de produção, como é que a gente está ignorando isso, né? Então, a gente precisa, sim, alterar as resoluções, alterar os currículos de acordo com o que está acontecendo, com as mudanças do mundo. Sempre está atualizado nesse sentido. E, pessoalmente, encontrar o caminho da compaixão, encontrar o caminho da coerência individual, encontrar um exercício de sensibilidade, então, com os nossos colegas veterinários, com os animais, com a natureza, e pensar também que a gente não está sozinho, fortalecer nossas redes de apoio, e estar junto estudando ética e considerando a ética como base para o exercer da nossa profissão.